Agora que você resolveu se tornar um autônomo, saiu lá do seu CLT, pediu demissão, ou então às vezes até mesmo trabalha como CLT ainda, mas ainda assim pretende começar nessa nova profissão, seja ela qual for, vem as dificuldades, os custos, como é que eu faço? Meu Deus, e agora? Eu tô aqui para te ajudar, considerando a minha trajetória e a minha experiência que eu tenho nessa área. Então assim, eu não posso te dizer absolutamente como que vai funcionar para você, como é que vai ser, não sei a sua realidade. Comenta aqui embaixo a sua realidade para eu entender. Mas eu vou tentar trazer aqui algumas dicas possíveis de quais são os principais custos que você vai ter se você quiser começar como web designer para criar sites e landing pages para a internet. Como um profissional autônomo, é muito importante que você tenha justamente uma consciência de que as coisas não são fáceis, que tem meses que você vai receber bem e tem meses que você já não vai receber tão bem, e que eu vou tentar te ajudar justamente para que você consiga chegar bem nessa parte e não ter problemas com custos que você não estava imaginando, mas que de repente surge na sua frente, e aí você fala, caramba, e agora o que eu faço? Eu não estava pensando nisso. Então, bora comigo nesse vídeo, se inscreve neste canal e clica no sininho das notificações, que é para que você receba vídeos bons a respeito do assunto toda vez que eu lançar alguma coisa aqui, tá bem? Além disso, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento, página cinematográfica, e que você vai entrar na lista de espera para iniciar nessa área com o pé direito, aprendendo do zero ao avançado a como se tornar um web designer realmente competente. E claro, um cara assim que vai ganhar de 7 a 10 mil reais por mês, aí, dependendo da sua capacidade. Foi o que eu consegui ao longo desses últimos 10 anos, e eu tenho certeza que você pode conseguir também, porque eu vou te ensinar absolutamente tudo que eu sei, a fazer páginas bonitas, a fazer coisas incríveis. Então não se esquece de clicar no sininho aqui embaixo, tá? E entrar lá na lista de espera, beleza? Conto com isso, vamos pro vídeo. Então, eu tenho já ali quase 10 anos na área de design. Eu já fui designer gráfico no passado. E aí depois eu migrei para o web design, porque o web design ele me possibilitava mais ROI. O ROI é o chamado retorno sobre o investimento. Então eu fiquei muito tempo ali trabalhando como designer, e aí eu cobrava um dinheiro ali pelos meus trabalhos. E eu fui percebendo uma evolução na maneira como eu prestava serviço, inclusive uma evolução dos custos também. Infelizmente, os custos eles só tendem a aumentar, na verdade. E, então, o objetivo desse vídeo é te falar exatamente sobre quais são esses principais custos que você vai ter com o web design. Se você pretende seguir na área, ou caso você pretende iniciar na área, que está tudo ali correlacionado. Muitas dessas questões você já vai ter resolvido, porque você provavelmente já é uma pessoa da área. Então, eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo, vou trazer alguns custos potenciais. Não são custos objetivos, ou seja, os custos eles podem variar, mas então, pelo menos para este momento, é interessante que nós possamos bater um papo aqui. Se você quiser comentar aqui embaixo quais são os seus custos médios, eu vou trazer uma média dos meus custos mensais aqui também. E é muito importante que você saiba exatamente como que é isso, para você saber onde que você está entrando. Você testa o rio com um pé só, nunca com dois. É interessante porque você pode aproveitar isso justamente para aprender com a experiência dos outros. Basicamente, inicialmente falando, é muito importante que você tenha um computador de qualidade. É fundamental. E com esse computador, você vai conseguir prestar um bom serviço para poder trabalhar com qualidade. Porque de nada adianta você trabalhar com um computador ruim, que só vai te dar dor de cabeça, travamento, não vai atender em termos de performance. Você vai gastar muitas horas ali fazendo, você vai atrasar prazos, você não vai conseguir ter um bom resultado no fim de tudo. Então, a primeira dica que eu dou é, nos primeiros dinheirinhos que você for conseguindo, meu amigo, já vai correndo atrás aí de comprar um computador bom. Assim que você conseguir a grana necessária, a sua prioridade é um computador bom, porque você vai estar investindo no seu negócio. E é uma coisa que eu fiz lá atrás. Comecei com um computador bem ruinzinho, vou deixar aí a foto para você ver. E aí eu fui melhorando lentamente, meu setup ele foi melhorando e tudo mais. E aí eu cheguei na máquina que eu tenho hoje, que é uma máquina razoável. Eu comprei ele pela bagatela de 10 mil reais na época. Aí ele teve um problema no meio do caminho, precisei pagar mais 4 mil para poder trocar a placa-mãe. Então ele ficou aí por volta de 14 mil e é um computador que me atende bem. Só que eu já estou pensando em trocar. Então você já tem essa percepção que, não, peraí, eu quero mais qualidade. Porque quando você investe bem e consegue achar qualidade, você já não quer voltar mais para aquela porcaria. É como falo, né? Quando se come caviar, não se quer comer ovo frito. E uma média de preço para um PC gamer ou para um notebook gamer ok, fica aí mais ou menos na faixa de R$ 4.500 a 10 mil.
em média. Acima de 10 mil você vai ter notebooks e computadores de fato premium, que vão te atender bastante bem e que vão te tornar bastante mais capaz de, por exemplo, utilizar os softwares mais atuais. Eu fiz algumas pesquisas no Google e eu vou trazer as pesquisas no Google para a gente ter mais ou menos uma ideia de preços aqui atuais, 2025. Então, por exemplo, notebook gamer, em média, com 16 GB de RAM e um Core i7, capaz de rodar o Photoshop, tá? Eu te recomendaria, por exemplo, um notebook gamer de i7, 16 GB de RAM, RTX 3060, um computador de entrada. Esse aqui é um computador de entrada. Você vê que a média de preço é mais ou menos entre 4 mil, 5 mil. Esses mais em conta, assim, geralmente eu nem considero não, porque eles às vezes falham muito em termos de entrega. Às vezes você vê algumas questões aqui, ó, como por exemplo o processador Core i7, 16 GB, só que aí pode ser que a placa de vídeo dele não seja uma placa de vídeo de boa qualidade. E para você trabalhar bem com esses programas de edição, é muito importante que você tenha uma placa de vídeo legal. E até também para você conseguir rodar, por exemplo, o Elementor no seu navegador, para você conseguir utilizar o Google Chrome bem, é muito importante que você tenha essa consciência que um computador aí acima de 4.500 a 9.000 é o ideal. 4.500 eu estou colocando um preço de entrada. Vamos considerar então um preço legal aí, por volta de mais ou menos uns 8 mil reais, que vai ser a minha base de cálculo lá para você ver no final quanto que fica mais ou menos esses custos. E em termos de PC Gamer, mesma coisa para quem prefere um PC Gamer, você vai ter que montar o seu setup. Eu não tenho PC Gamer, então não sou exatamente um especialista nessa área, mas no geral você vai gastar aí entre 5 e 8 mil reais para você montar um PC Gamer ok, para você iniciar os seus trabalhos bem. Você coloca aqui os requisitos mínimos para rodar o Photoshop, mas em geral é interessante que você pense em mais qualidade. Continuando aqui, você tem o setup básico, mesa, cadeira e mouse gamer. Tudo muito básico. Os preços aqui eu também estou colocando preços básicos, não são preços exorbitantes, eu não sei qual é a realidade de cada um, mas eu estou colocando ali uma média do que um brasileiro comum seria capaz de pagar. Uma mesa entre 400 e 900 reais. A minha mesa ela custou exatos R$ 1.100, que ela é uma mesa de madeira, ela é uma mesa bem interessante, que me atende bem. E assim como a minha cadeira. Minha cadeira ela custou R$ 700 reais, e ela é uma cadeira básica que eu comprei na Shopee. Se você quiser, inclusive, que eu deixe o link aqui embaixo de onde eu comprei essas questões, é só você me comunicar que eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira, que aí você pode aí adquirir. Caso não, fica a seu critério pesquisar e encontrar esses preços. Em termos de mesa, eu encontrei mesas aí por volta de R$ 300 reais, R$ 400 reais, mas essas mesas elas são bem basiquinhas, tá? É só para aquela situação que você não tem como conseguir uma mesa melhor, porque eu te recomendaria uma mesa a partir de pelo menos uns R$ 800 reais, sabe? R$ 700 reais, R$ 800 reais, por quê? Porque ali você vai estar investindo em mais qualidade, aí você não vai ter, por exemplo, uma mesa bamba, uma mesa com material de baixa qualidade, que vai te obrigar a trocar de mesa mais rápido. Então é interessante que você tenha essa consciência também que investir um pouquinho mais, ou seja, segurar um pouquinho a grana. Então você pode, por exemplo, trabalhar na mesa de alguém da sua família, ou trabalhar, pede sua mãe licença e fala assim, ô meu amor, eu vou ter que trabalhar aqui na nossa mesa de jantar, porque não tem outra forma de eu conseguir juntar grana para comprar a mesa. Até porque você vai ter vários custos sobrepostos no começo da jornada, que é interessante que você consiga economizar para principalmente priorizar o computador, e a partir de então é que você vai partindo para essas coisas, tá? Meu mouse gamer também é um mouse gamer básico, mouse gamer de R$ 150 reais, que você vai gastar por volta de 100 a 200 reais em média. E na questão de cadeira também, mesma coisa, uma cadeira de escritório legal está aí por volta de R$ 700 reais. Então, se você quiser investir em mais qualidade, você vai pesquisar por uma cadeira gamer, por volta de 1.200, mais ou menos. Essas muito em conta eu não recomendo. Não recomendo nada que seja abaixo de 600, 700 reais, porque geralmente você vai pegar um produto de baixíssima qualidade. E é importante você pensar principalmente em custo-benefício nessa hora, porque você não vai estar gastando isso aqui não é gasto. Um professor meu da faculdade uma vez virou para a gente e falou assim, galera, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. E o investimento, ele exige que você pense que você está colocando um dinheiro que vai te trazer um retorno. Você investir em boa qualidade é justamente pensando nisso. Só que eu sei que na realidade de todo mundo, nem sempre é possível que você tenha, por exemplo, R$ 1.300 ou R$ 1.500 para gastar numa cadeira. Então é aí que você vai fazer o seu balanço do que é possível e o que não é. Continuando, em termos de ferramentas de trabalho,
Internet é totalmente essencial, porque se você é um web designer, você precisa de internet para você se comunicar com seu cliente, para você conseguir estar em contato ali com essas pessoas e principalmente para você conseguir produzir, porque a maioria das produções que são feitas em termos de internet, eu estou colocando aqui a minha realidade de criador low code. O que é low code? Você não utiliza código para fazer os sites, você só utiliza a parte visual, que é exatamente o que eu ensino no meu curso, que vai estar aqui embaixo. O link ele vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Entra lá, você vai entrar na lista de espera. Assim que sair as informações, você vai ter acesso à página de vendas para você entender exatamente quais são os benefícios do curso, que são muito bons. Então, eu te recomendo demais entrar na lista de espera para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Um outro custo muito importante é o Photoshop. E aí, eu já coloquei na bagagem aqui, por exemplo, ferramentas de IA e banco de imagem. O que eu tenho utilizado atualmente? Como eu utilizo só o Photoshop, eu aproveito as ferramentas de IA que são gratuitas. Muitas das ferramentas de IA, pelo menos durante o ano de 2025, são gratuitas. Eu não sei até quando essas ferramentas de IA vão ser gratuitas, mas enquanto elas forem, eu vou aproveitar. Depois que elas passarem a não ser gratuitas, porque eu sei que todas elas em algum momento vão ser pagas, não existe almoço grátis, tá? Não vem com essa conversinha achando que vai ser sempre gratuito, porque não vai. Mesmo que eles deem créditos diários lá, como por exemplo o Leonardo IA e outras, como eu expliquei no vídeo que está aqui, nos cards. É muito importante que você pense já em ter essa provisão para que você consiga investir nisso, que é muito importante. Até porque, por exemplo, até então a gente utilizava muito bancos de imagens e de mockups. Eu utilizava principalmente o Freepik, e aí tem os preços aqui, ó, em que você tem acesso a várias opções. E agora, no caso, eles também estão migrando para créditos de IA e tudo mais. É bem interessante. Até porque eles perceberam que só utilizar o banco de imagens não é suficiente. Exatamente por quê? Porque as imagens, agora, elas conseguem ser geradas de acordo com a sua necessidade. Você não tem mais que pesquisar uma imagem, achar uma imagem. Você vai pesquisar a imagem de acordo com o que você quer. Então, eles precisam se adaptar para isso. E é bem provável que todos eles vão. Então, eu não quero utilizar o Leonardo AI. Eu não quero utilizar o Kling AI. Então, você tem a opção de utilizar o Freepik, que além do banco de imagens, ou seja, todas as imagens que foram usadas, você já vai ter também as imagens, a possibilidade de gerar essas imagens por IA. É a mesma coisa que acontece no Adobe Firefly, que ele também tem essa ferramenta completa e você já consegue utilizar ele, por exemplo, dentro do próprio Photoshop para você gerar as imagens, tá? Então, nesse caso aqui, se você for considerar bem à risca, quero pagar uma coisa só, a minha recomendação é Photoshop. Se foca totalmente no Photoshop, porque você já vai ter a ferramenta profissional que você precisa, mais a geração de imagem e outras possibilidades que você tem com o Adobe Firefly, por exemplo, tá? Dentro de provisões e obrigações legais, você vai considerar que você já não é mais um CLT, você é uma pessoa totalmente independente, trabalha de casa, isso é uma coisa ótima, porém tem seus poréns. Um dos poréns é justamente que você não tem direito a nada. O seu cliente te pagou pelo serviço, parabéns, agora você se vira para poder pagar o seu MEI, para você fazer a sua provisão de férias, seu 13º e sua reserva de emergência. MEI, totalmente essencial para você gerar notas fiscais e conseguir fazer ali os seus contratos com boa qualidade, sendo uma pessoa profissional, que você consiga se posicionar de fato, tá? Tudo isso eu ensino lá no meu curso, como é que você faz e como que você se posiciona dessa forma. Provisão de férias. Muito importante que você tenha uma provisão de férias entre 300 e 400 reais, que no ano ele dá um valor suficiente para você conseguir, por exemplo, tirar férias de 15 a 20 dias no final do ano, por estou dando um exemplo aqui. Assim como o próprio 13º salário, afinal de contas, você não tem direito ao 13º salário trabalhando como um profissional autônomo. Então, se você é um MEI, se você é um profissional autônomo que tem a sua urgência e presta esse serviço, é muito importante que você se lembre que isso aqui vai ser uma coisa que você vai ter que lembrar sempre de guardar esse dinheiro, para que quando você precisar dele, quero tirar férias com a consciência limpa, ou quero tirar férias desesperado, porque eu não vou receber R$1. Enquanto você não estiver trabalhando, você não vai estar ganhando nada. Tem que se lembrar disso. Reserva de emergência, muito importante também. Eu coloquei aqui R$200 por mês, mas na verdade, a reserva de emergência, no sentido literal da palavra, ela considera que você vai ter disponível em caixa pelo menos 6 meses do seu custo de vida total. Então, suponhamos que o seu custo de vida seja R$3.000 por mês, estou dando aqui um exemplo. Então é interessante que você tenha entre 18 e 20 mil reais guardados só para você recorrer a ele caso a situação se torne um pouco mais difícil do que você planejava. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas estão acontecendo. No seu período em que você estiver, por exemplo, estudando para poder melhorar suas capacidades, ou, por exemplo, em que você estiver construindo o seu setup, construindo a sua carteira de clientes, tudo isso
você talvez vai precisar recorrer a esse dinheiro para poder cobrir os seus custos mensais. Então não é só simplesmente chegar lá e começar a trabalhar, porque não é assim que funciona. Eu estou trazendo aqui por experiência própria que vai ter um período ali que você não vai conseguir se sustentar totalmente somente com o seu trabalho de web designer. É possível que enquanto você estiver estudando, você vai estar em um segundo emprego. Se você quiser, eu falo mais sobre isso, que é o conceito do trabalho depois do trabalho, em que você vai migrando lentamente até conseguir se sustentar totalmente somente na sua área. Mas aí, se você conseguir e tiver, obviamente, a inteligência financeira e ser suficientemente capaz de guardar um dinheirinho, vai já acumulando isso para que quando você começar de fato a trabalhar com isso, você vai ter uma parte ali em que você vai recorrer caso as coisas não deem tão certo nos primeiros meses, até porque você vai precisar de uma curva de aprendizado, você não vai ser exatamente um profissional tão qualificado ali no começo da sua carreira. Eu coloquei R$ 200 por mês só para poder exemplificar e para você não esquecer. E mesmo que você já estiver trabalhando com isso, você sempre vai estar guardando um dinheirinho no caixa ali do seu negócio, justamente para que você consiga ter ao que recorrer caso as coisas saiam do controle. E é bem provável que às vezes elas saiam sim, porque tem momento que os clientes somem, tem vezes que os clientes eles demoram mais a pagar do que previam. Então são coisas que estão ali dentro das possibilidades e que você precisa pensar para que você não fique na mão ou que você não fique desesperado e tenha que, por exemplo, baixar demais seu preço para fechar a venda, que é uma coisa que eu não admito de jeito nenhum mais. No meu status atual de negócio, tá? Outros custos muito comuns são cursos e especializações. Não esquece lá, gente, me dá uma chance, vai, se você quer aprender mesmo. Eu tenho coisas boas para te ensinar. Tráfego pago e investimentos. Esses são os custos gerais. Pode ser que tenha alguma coisa a mais. E eu não estou considerando aqui, por exemplo, a sua conta de luz. Eu não estou considerando a sua alimentação. E não estou considerando outros custos que são adjacentes, porque eu estou me focando especificamente no web design, na prestação desse serviço. Essas outras coisas elas estão relacionadas, mas elas vão ser custos a mais que você vai ter, mas que estão relacionados com o seu cotidiano e a sua vida comum. Quando eu falo em cursos e especializações, é você, por exemplo, você quer aprender uma técnica nova, você quer se profissionalizar mais, você quer aprender novas ferramentas, você quer se especializar em alguma coisa específica, você vai investir em cursos e vai ficar na média de mais ou menos uns R$ 80 por mês, entre 50 e 100 reais por mês em média, que aí você vai encontrar esse curso, você vai procurar ele, vai achar e vai estudar. Tráfego pago. Eu coloquei R$ 600 por mês, mas esse valor ele também varia. Então, dependendo do mês, você vai gastar mais, dependendo do mês, você vai gastar menos. A questão toda é que você vai ter que ter um dinheiro para você conseguir angariar os clientes, para que você consiga manter ali a sua agenda cheia. Então, vai ter momentos em que a sua agenda vai estar mais cheia, vai ter momentos em que a sua agenda vai estar mais vazia. A agenda deu uma esvaziada? Vou fazer um tráfego pago aqui para poder recorrer e conseguir mais clientes. Tá? E assim sucessivamente, o tempo não para, você tem que fazer isso. Eu não vou falar como é que você vai fazer o tráfego pago especificamente aqui, mas lá no meu curso eu ensino com uma aula específica de um gestor de tráfego, que ele senta e te explica como é que você faz uma campanha legal para você conseguir clientes nesse nicho, correto? Além disso, também investimentos. Esses investimentos, eles consideram tanto investimentos no negócio, tá? Quanto investimentos em bolsa de valores, ou em fundos imobiliários, ou em tesouro direto, você que sabe. Eu estou colocando aqui 500 por mês porque eu estou te dando a dica para que você tenha essa consciência e você está pensando aqui principalmente na sua aposentadoria. Então parece que é um dinheiro da sua vida pessoal, mas que está intimamente ligada na sua jornada de trabalho. Então ela está intimamente ligada por quê? Porque você colocando esse dinheiro para render todos os meses, no futuro esse dinheiro ele vai poder ser recorrido, porque você não vai ter direito a se aposentar. Eu acho que nós, assim, na nossa geração, não vamos nos aposentar. Estou dando aqui uma opinião totalmente sincera. Então, eu já faço essa previsão. Se você quer que eu fale mais sobre investimentos relacionados com essa área, e como que eu faço para me organizar ali, dentro das minhas finanças, para poder conseguir investir todos os meses, comenta aqui embaixo, porque eu sei que é um assunto interessante, que tem a ver, e se você quiser aprender sobre isso, eu posso trazer essa informação. Agora, quando você volta aqui, ó, por exemplo, no MEI, o MEI, ele supostamente te garante uma aposentadoria de um salário mínimo, só que isso não é suficiente. E aí você pode pensar nesses investimentos aqui, como por exemplo, uma previdência privada. Se você quiser fazer uma previdência privada especificamente voltada para essa parte aqui, eu coloco como investimento, mas você pode pensar como investimento ou como uma previdência privada, só para que você entenda especificamente qual que é o objetivo. Bom, e aí para finalizar o nosso contexto, eu trouxe aqui uma planilha básica
só falando mais ou menos como que ficaria o custo mensal nos primeiros meses, que pode talvez assustar, mas eu estou colocando aqui como se você fosse levar a latada de uma vez só, né? O seu... E aí, isso aqui, esse total aqui, ele seria o seu, né, a rola que vai... Você entendeu, né? Você é isso aqui. Isso aqui é porque no começo, para quem entendeu, enfim, no começo, você vai ter a necessidade de comprar várias coisas. Então, por exemplo, eu coloquei em amarelo aqui, ó, todos os que são custos que não tem como você fugir. Você vai precisar fazer esses custos aqui. Se você não fizer isso aqui, você vai se lascar. Imagina, você não tem internet para trabalhar? Como assim? Né? Você não tem Photoshop? Tem uma forma de conseguir o Photoshop. Vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo como que você vai fazer para conseguir esse Photoshop aqui. Assiste até o final. A dica é, assiste até o final, tá? Enfim. Ah, não quero investir em Photoshop agora, Robson. Como é que eu vou fazer? Vou usar o Photopea? Você pode conseguir o Photoshop sim, de uma maneira... Assiste o vídeo lá que você vai entender. E aí, você também tem outros custos aqui que eu coloquei do lado esquerdo. Uma vez que você vai se consolidar, ou seja, o PC Game ele vai se pagar em 6 meses. Você vai prestando um serviço ali, você vai conseguir na grana de volta, ele vai se pagar. Você também tem a mesa, vai durar muito tempo, cadeira muito tempo, mouse muito tempo. Internet é um custo inexorável. E Photoshop, dependendo da situação, você pode conseguir, você pode necessitar ou não. Mas, no geral, se você for pagar lá a mensalidade da Adobe, vai ser R$90 por mês, no plano somente o Photoshop, tá? E aí você tem, por exemplo, a inteligência artificial, você tem banco de imagens. Isso aqui também você pode, é possível reduzir esse gasto com inteligência artificial. Se você escolher somente uma inteligência artificial, por exemplo, já é suficiente, tá? Você não precisa, por exemplo, ficar com 3, que eu coloquei aqui como exemplo o Leonardo AI e mais o Midjourney. Estou dando aqui o exemplo, tem os custos aqui. E também você tem os custos que são assim totalmente essenciais para você prestar o serviço, como o MEI. Você pensar nas suas férias, 13º não é obrigatório, mas caso você queira é interessante. E também a sua reserva aí de emergência. Custo também não é obrigatório sempre. Você fez o curso, já resolveu o que você queria, implementou aquilo, já está pago. Você vai ter o suporte ali, você vai ter, né, as comunidades, geralmente de alunos que estão imbuídas quando você compra um curso, por exemplo. E tráfego pago, vai ter mês que você vai precisar, vai ter mês que você não vai precisar. Se a sua agenda estiver cheia, você não vai precisar, ou seja, só lucro. E a questão dos investimentos, eu acho essencial. E aí você reduz em praticamente R$2.000 seus custos, uma vez que você já está consolidado, porque a maioria dessas coisas aqui ela já vai estar paga. Você já vai ter conseguido resolver isso. E esse dinheiro aqui, ó, ele vai estar rendendo, assim como a reserva de emergência, tá? Se você quiser que eu explique especificamente como que eu faço, você vai ter que comentar aqui embaixo, porque eu também já fui um youtuber de finanças, tem vídeo de finanças no outro canal meu aí. Eu acho que com isso fica bastante evidente o que é possível você fazer aqui. Se você tiver mais dúvidas, comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião. Se você quiser comentar também quais os seus custos, se esses custos estão dentro da realidade, se os preços já aumentaram, se já diminuíram, explica tudo aqui embaixo para mim nos comentários que eu quero saber, tá bom? É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever neste canal, de clicar no sininho das notificações e de clicar também ali no gostei para eu saber se esse vídeo é relevante ou não. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!